Olá, gente, tudo bem, meus amores? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mais uma vez, estou aqui para orar por você, pela sua casa, pela sua família. No final desse vídeo, eu vou estar orando por você, amém? Você não entrou aqui por acaso, foi Deus que te trouxe aqui. Deus tem algo para te entregar. Então, vamos ler apenas um versículo no livro de Provérbios, capítulo 14, amém? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A palavra de Deus está falando para você, para mim, que para a gente ser sábios, tanto faz a mulher como o homem, tem que ter sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. A palavra do Senhor fala que quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Está lá no livro de Tiago 1:5. A palavra de Deus fala que quem precisa de sabedoria tem que pedir a sabedoria que vem de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5 fala assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Gente, a palavra de Deus fala aqui que quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai dar. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia não está falando do homem sábio que edifica a casa, está falando da mulher, a mulher sábia que edifica a casa. Porque o papel do homem é governar, o homem governa a casa e a mulher edificar. A mulher edifica a casa. Tem mulher que, por falta de sabedoria, a casa está em uma guerra, né? A mulher provoca a própria guerra dentro de casa. O esposo chega em casa, às vezes, cansado, às vezes, né, estressado, né? Chega da rua, aí já encontra a mulher nervosa. Isso já é uma falta de sabedoria, porque aí os dois, né, começam a discutir, começam a brigar por qualquer coisa. Qualquer coisinha ali que o homem chega e fala, a mulher já vai pra cima, já vai discutindo. Isso é falta de sabedoria. A Bíblia tá falando, se precisa de sabedoria, peça a Deus. Se você não sabe como reagir nessa situação, se você não sabe o que fazer nessa situação, tem que pedir para Deus. É só o que a Bíblia fala em Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor. Ou seja, quando o homem tá nervoso, é que chega, né, daquele jeito, né, com aquelas patadas. Então, se a mulher, né, não responde à provocação, né, não tem como, né, continuar ali uma discussão, uma briga, porque a Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor. Ou seja, se a mulher tá calma, tranquila, né? Então, ela não responder às provocações, não vai ter briga, não vai ter discussão. Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa, porque é a mulher ali que vai conduzir a situação dentro da sua casa. Gente, quando eu não estava na presença de Deus, eu já causei muita discussão em casa, né? Já causei muita confusão, né? Por falta de sabedoria, porque a Bíblia fala, né, que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Então, quando você não conhece, né, a palavra de Deus, quando você não tem, né, os ensinamentos, né, você padece, né, você sofre, você faz um monte de besteira, você entra em brigas, em discussões que, se você tivesse, né, ali o conhecimento, tivesse sabedoria, você não ia entrar naquela discussão. Então, você não ia provocar a situação. Então, a Bíblia é um manual, gente, de instrução. Tudo que você precisa tá na Bíblia. Tudo que precisamos aprender tá aqui na palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem instrução para tudo, né? A palavra de Deus tem orientação para tudo. Tudo que precisamos está escrito, tá na Bíblia. É só a gente ler e praticar. Porque não adianta você também só saber, tem que colocar em prática, tem que praticar. Então, gente, qualquer situação que Deus nos colocar, Ele vai nos dar ferramentas para a gente poder lidar com aquela situação, para a gente poder estar desenvolvendo ali, estar sabendo lidar com aquela situação. Ele vai nos dar sabedoria para a gente agir ali no tempo certo. Amém? Estava antes, né? Eu já não erro mais, já busco que eu cometi lá no passado, né? Serve como experiência para mim não estar errando. Aquilo que eu fiz de errado, né? Discussões, né? Então, coisas que eu, né? Erros que eu cometi, discussões, tudo que eu fiz de errado lá atrás. Então, isso serviu de exemplo para mim não estar errando. Eu posso errar em outras coisas, mas aquilo que eu já errei, eu procuro não errar mais.
Então tem muitas coisas na nossa vida que servem como exemplo. Tem gente que nunca casou e quer dar conselho sobre casamento, mas vai falar do quê? Prática que te ensina é você ver ali aquela situação que vai te dar autoridade para falar. É a prática, né? O que você viveu, porque teoricamente você vai falar de uma coisa que você não viveu, só porque você tem o conhecimento, não tem a prática. Então a prática é aquilo que dá autoridade para falar. Eu falo uma coisa para vocês. Conselho sobre casamento. Tem que vigiar, vigiar, vigiar. Vigiar o que a gente vai falar, né? Tem que saber a hora certa de falar, né? Tem coisas, gente, que meu marido chega em casa, eu espero um momento certo para falar. Ele não vai chegando e já vou falando. Tem coisas que eu espero a situação, espero entrar no momento, né? Uma ocasião ali para poder estar falando, para poder estar, né, tocando naquele assunto, né? Não podemos falar de qualquer jeito, porque vai causar confusão, vai causar discórdia. Então você tem que esperar, tudo você tem que esperar o tempo certo, o momento certo. Tem que ter sabedoria para falar, tem que saber falar, né? Então, dependendo do que a pessoa fala para você também, o seu esposo, a sua esposa, dependendo do que ela fala, né, para você, né, dependendo de como você está, no momento que você está, vai te ferir, vai te machucar, mas dependendo em outras situações, aquilo já não machuca, não vai ferir. Então, tudo é o momento que você está, né? Então, gente, a gente tem momentos e tem situações, né? Para você estar falando ali, para você estar usando aquele momento para estar falando daquela situação, né? Às vezes entra num assunto que cabe ali, que você precisa falar, que você tá falando. Então, tudo tem que ter um momento certo, a hora certa e com jeitinho. Tem que saber também como falar, porque é como você fala, nem é a informação que você vai passar, as coisas que você vai falar, é o como você fala muda muito a situação. Ainda há pouco eu tava conversando com uma pessoa bem próxima, que eu não vou nem falar o nome aqui, que vai denunciar, que vai revelar. Então eu tava conversando com a pessoa falando pra mim, há momentos que eu acordo daquele jeito, irada, né? Não sei o que acontece, né? Qualquer coisinha que fala comigo, eu me deixo em paz. Não fala comigo. Gente, isso aqui é tinta de caneta, tá? Não se assusta não, que a caneta estourou aqui na minha mão, eu nem tinha visto, né? Eu vi aqui agora. Então essa pessoa falou, olha, eu fico nervosa, não sei porquê, do nada assim, eu me fico nervosa. E aí a pessoa, né, meu esposo vem falar comigo, fala, ó, não venha, viu? Me deixa em paz. Eu não tô com conversa, não. Gente, tem que vigiar, viu? Tem que vigiar. Porque a pessoa, ela conhece a palavra. Ela conhece muito bem a palavra, só que o esposo não conhece, né? Então o inimigo pode usar ele nessa situação para poder acontecer alguma coisa, uma discórdia, uma discussão mais grave, mais séria. Então tem que vigiar. A gente tem que vigiar. A mulher sábia tem que saber, né? Tem que saber se posicionar, saber como falar, né? Se não tá bem, né, naquele momento, né? Vai lá, busca a direção de Deus, fala com Deus, conversa com Deus, faz uma oração ali. Senhor, eu tô nervosa, por que esse estresse todo? Tira isso de mim, limpa o meu coração. Porque, gente, é o inimigo, ele fica o tempo todo observando, ele fica o tempo todo só vigiando ali para ver se acha uma brechinha. Ele vai agir no ponto fraco. Aonde você é mais fraca, é onde o inimigo vai atacar. Tem que vigiar. Tem que vigiar, tomar muito cuidado quando você abrir a boca para falar. As palavras são carregadas de dinamite, né? Depois que fala, não tem mais como voltar atrás. Então tem que vigiar. Um casal que um é convertido, né? Nos caminhos do Senhor e o outro ainda não é. Que você tá querendo levar aquela pessoa para Jesus. A sua vida ali é um testemunho. O seu jeito de viver, a forma de você viver, como você age ali, a sua vida é um testemunho. Não adianta você viver uma vida toda tribulada ali e depois querer levar a pessoa para Jesus, né? Converter, querer que ele seja salvo. Então, a pessoa vai falar assim, vai olhar para você e vai falar assim, mas é desse jeito que você quer levar eu para Jesus? Né? Com esse comportamento? Então, vigia, porque nossa vida, né, como a gente vive, é um testemunho, porque tem pessoas, eu já vi muitas histórias de casais que, né, prega bonito,
né? Fala de Deus, que é uma beleza, fala de relacionamento, né? Que é uma maravilha, né? Tá tudo bem ali, mas depois que sai ali, né? A vida mesmo ali é toda destruída, né? Não tem testemunho, né? Você tem que ser testemunho, principalmente na sua casa. O seu testemunho tem que ser para as pessoas que estão ali com você, principalmente. Depois, né, depois é para as outras pessoas. Mas o nosso testemunho é na nossa casa, na nossa família, porque não adianta você mostrar ali para os outros, né, que você tá bem, que você tá feliz, que você é um exemplo. Mas ali dentro, internamente, né, por detrás, né, ali nos bastidores, você se revelar, né, ser uma pessoa totalmente diferente, né? Mostrar que é um casal abençoado, que é de Deus, né? Aparentemente ali na presença de todo mundo, mas internamente viver uma vida ali de tribulação, né? Atribulada ali, né? Brigas, né? Brigas ali, né? Discórdia, né? A tempestade, tem que vigiar. Tem que vigiar. A nossa vida tem que ser um testemunho, principalmente para o esposo, para a esposa, para aqueles que estão próximos de nós. A gente tem que mostrar, né, que Deus está na nossa vida, né, principalmente para essas pessoas que estão perto da gente, né, é para os filhos, para quem tem filhos, é mostrar para os filhos, mostrar para o marido, né, para a esposa, né, mostrar ali Deus na sua vida, mostrar que você ali é um projeto de Deus, mostrar ali que vale a pena você ir para Jesus, porque Jesus está ali vivendo dentro de você, você está com a paz, você está com a presença de Deus, mostrar para os próximos ali de você, né, realmente quem você é, né, realmente que Deus está na sua vida. Não adianta você querer, né, mostrar que Jesus está na sua vida e ser uma vida atribulada, né, cheia de confusão. Então tem que vigiar. Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. Deus deu a sabedoria para a mulher para equilibrar essas coisas dentro de casa, né? Então Deus deu esse dom para a mulher, né? Discernir ali dentro de casa, né? Cuidar da família, né? Instruir a família, né? A mulher, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue fazer muitas coisas, o homem não. O homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. O homem não consegue, ele não consegue desenvolver várias coisas ao mesmo tempo. Ele faz uma coisa de cada vez, ele não é igual a mulher. A mulher tá ali cozinhando, a mulher tá ali lavando roupa, a mulher tá ali limpando a casa, a mulher tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. O homem não. O homem, se você mandar fazer alguma coisa, ele vai fazer aquilo ali, só aquilo ali. Depois ele só vai fazer outra coisa quando ele terminar aquilo. Mulher que deixa o homem apavorado, que é que o coitado faz várias coisas ao mesmo tempo, né? E o homem não consegue. Então temos que vigiar, né? Temos que vigiar, temos que ser sábia, né? Mas isso nós temos que buscar de quem? De Deus. A sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. Sabe, gente, lá no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 25, né? Conta a história de uma mulher muito sábia. Ela se chamava Abigail, né? Abigail, ela salvou a família, né? Ela salvou, enquanto o seu marido estava agindo como um tolo. Abigail teve um papel muito importante naquela história, porque Abigail foi uma mulher muito sábia. Gente, o seu esposo Nabal, ele se recusou a ajudar Davi. E ele estava ali com as tropas, né? Com os soldados dele ali nas terras de Nabal. E ele foi pedir comida para Nabal. E Nabal recusou a ajudar Davi, recusou a comida. O rei Davi, ele ficou muito irado, muito irado. Então ele ia acabar com tudo. Ele ia acabar com Nabal, com os servos, com todo mundo ele ia acabar. Né? E quando Abigail ficou sabendo, um dos servos de Abigail veio contar para ela o que estava acontecendo, que Davi estava vindo para as terras de Nabal para acabar com todo mundo, né? Ia matar muita gente inocente, gente, ali. Então, ela foi sábia, totalmente ela usou a sabedoria que Deus deu, né? Então, Abigail pegou ali muitas comidas e foi encontro de Davi, foi encontro, e ela mandou o seu servo ir à frente entregar, e ela foi atrás. Ela foi interceder, gente. Ela foi interceder, porque coisa que o seu marido errou ali, um erro ali do seu marido, ia acabar com todo mundo, ia matar todo mundo, mas ela foi sábia. Ela usou a sabedoria e ela foi lá ao encontro de Davi para salvar todos. Sabe, gente, aqui em 1 Samuel 25, né, no versículo 18, a Bíblia fala assim: Abigail apazigua a Davi.
Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 adres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vós seguireis de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Ou seja, gente, ela agiu tudo e ela foi ali ao encontro de Davi. Mas ela foi sábia de não ter falado nada para Nabal. Se falasse para ele, ia estragar tudo, ia atrapalhar os planos dela. Então ela agiu tudo ali, sabe, na caladinha, sem falar nada. E foi ao encontro de Davi. E aí, gente, mais adiante aqui, quando ela chegou, né, que ela encontrou, foi o encontro de Davi, quando ela chegou, então, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Amém? De Davi, né, ele estava ali, né, próximo das terras de Nabal, então por isso que ele foi pedir comida, porque ele estava ali protegendo as terras de Nabal. Como aqui no texto ele fala, né, não vou ler tudo porque é muita coisa, gente, vai ficar muito grande o vídeo. Mas Davi, ele estava ali, então ele estava falando, ele falou com a Abigail que ele protegeu ali as terras de Nabal, né? Ele estava ali com os soldados dele, serviu ali de escudo ali, né? De cerca ali, serviu ali de proteção ali, né? Nas terras de Nabal, protegendo as terras de Nabal. E quando ele foi pedir, né? Um pouco de comida, ele recusou. Então o Davi, ele ficou irado, ele ia matar todo mundo ali, porque Davi era sanguinário, gente. Davi, ele matava mesmo, né? Davi, ele não pensava 2 vezes ali, ele matava, ele era muito sanguinário. Então ele ia matar Nabal e acabar com Nabal. Mas a esposa, Abigail, foi muito sábia de correr na frente para apaziguar a Davi, né? Para não deixar isso acontecer. Então ela usou a sabedoria que Deus deu a ela. Então, quando ela chegou, né, a Davi, ela se prostrou. Porque Davi, ele era uma autoridade, era muito importante. Davi era muito importante. E ela sabia disso, então ela foi lá e se prostrou, né? É sinal de reverência, de respeito, né, a ele, né? E Abigail foi muito sábia, foi lá, falou com Davi e evitou aquela tragédia. Então, gente, quando ela chegou lá para falar com Davi, primeiro ela honrou Davi, ela elogiou Davi, ela abençoou Davi, né? Porque ela falou um monte de coisas boas ali, então ela abençoou Davi e ela aconselhou. E ela aconselhou Davi. Ela foi muito sábia, gente, muito sábia. Porque a palavra branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela suscita a ira. Então temos que vigiar a nossa boca, os nossos lábios, o que falamos. Temos que vigiar as nossas atitudes. Porque o que a gente fala pode evitar muita confusão, pode evitar muitos problemas. Dependendo muito do que a gente fala, a gente pode evitar, né? Até uma guerra, como a Abigail evitou aqui. A Abigail foi inteligente, gente. A Abigail evitou uma guerra. Foi mulher sábia, né? Eu admiro a Abigail. Foi uma mulher muito sábia, usada por Deus naquele momento para evitar, né, evitar uma guerra ali, muitas mortes. Ela evitou ali muitas mortes, muitas pessoas iriam morrer ali, mas ela evitou com a sua sabedoria, sabedoria que Deus deu. Porque aquela mulher, com aquela atitude de sabedoria, ela conseguiu trazer a paz para sua casa, né? Sabe, gente, a Abigail foi tão sábia que ela não falou com o marido dela naquele momento, né, o que estava acontecendo. Ela não falou, ela esperou ele sarar daí, né? Esperou ele ficar bom, que ele estava embriagado, né, ali numa festa, ele estava ali festejando, gente, fazendo uma festa ali, mas ela esperou ele, né, né, esperou ele se curar da embriaguez, e aí no outro dia, aí ela chamou ele a atenção e contou para ele tudo o que tinha acontecido, e ele ficou congelado, né, ele ficou assustado, né, porque ele estava embriagado, né. Então, gente, só ele se deu conta do que ele tinha feito, né. Ele se deu conta. E aí, gente, passou 10 dias e Deus matou Nabal. O Senhor feriu Nabal. Então, ele morreu depois disso. Então, gente, e depois daí, mais pra frente, né, ela foi uma das esposas de Davi, né, Abigail casou,
Davi não deixou ela desamparada, né? Casou-se com ela, né? Porque ela ficou viúva, né? Ficou viúva depois disso. E aí Davi, né? O rei Davi se casou com ela, com Abigail. Mas Abigail foi uma mulher usada por Deus, gente, foi muito sábia, muito sábia. Talvez, né? Talvez na sua casa você esteja passando por um problema difícil, esteja vivendo uma guerra conjugal, né? Uma guerra ali com seu esposo, né? Briga todos os dias, você não sabe mais o que fazer, né? Você não sabe qual a decisão tomar, né? Passou pela sua cabeça mil coisas e você não, né? Tá ali sem saber o que fazer. Vou falar uma coisa para você. Peça sabedoria para Deus. Peça que Deus te dá. Deus vai te dar sabedoria. Você vai saber o que fazer. Você vai saber como agir no momento certo, na hora certa. Você vai saber como agir. Pede a sabedoria de Deus, porque só Ele pode te dar. Não adianta você ficar pedindo conselho para isso, para aquele, né? Não adianta, porque o único que pode te dar o conselho certo é o Senhor Jesus. É só Ele. Porque eu já pedi muitos conselhos, eu já ouvi muitas coisas horríveis, né? Eu já ouvi coisas horríveis. Então, gente, só confia em Deus, né? Só aceita conselho do Senhor, porque Ele vai tocar no seu coração. Ele vai te aconselhar. Porque eu já vi até, né? Pessoas que é de Deus, né? Que está em cima do púlpito pregando a palavra de Deus. E uma pessoa que estava se separando, né, se separando ali e se aconselhar com aquela pessoa, e a pessoa deu um conselho, né, que era para a pessoa se separar, né, se separar. Gente, eu não aconselho ninguém se separar, né, por mais que esteja difícil o relacionamento, se não tem traição, se não tem agressão, se é uns problemas normal do dia a dia, discussão do dia a dia, né, vai se separar para quê, gente? Se separar para quê? Acha que o problema vai acabar? Você acha que você se separando, que não vai ter mais problema, né, não vai ter mais guerra, não vai ter mais luta? Lógico que vai, porque, gente, hoje em dia os casamentos vêm com prazo de validade. Você casou, começou as brigas, vou separar, cada um pro seu canto. Não é assim, gente. A vida a dois não é assim, né? A Bíblia fala suportais uns aos outros. A palavra de Deus não fala suportais uns aos outros. Então, temos que suportar mesmo, né? Todo mundo tem defeito, todo mundo erra, todo mundo faz besteira. Mas a gente tem que conviver, a gente tem que ter sabedoria para lidar com as situações. Porque se você vai numa empresa, você está trabalhando numa empresa, vai ter problemas lá. Ah, vou trocar de emprego, porque essa empresa tem problema. Ué, mas só naquela tem problema? As outras não tem? Ah, minha família, né? É uma briga, uma discórdia. Você vai se separar da família? Você não vai ter que conviver mesmo com os problemas, você não vai ter que conviver ali na família. Então, gente, o casamento é assim, gente. Se tá com problema, tem que consertar, tem que fazer funcionar. Não é assim qualquer coisa, você parar, vou divorciar porque fulano não presta. Ah, mas quando casou, prestava. Você não observou antes de casar os problemas, né? Você não viu? É só depois que casou que os problemas começaram a aparecer? Não, gente, os problemas sempre esteve. A pessoa não mudou porque ela casou, sempre esteve ali os problemas, né? Sempre teve ali os defeitos, sempre estava com a pessoa. É que você só passou a observar depois que você começou a conviver junto com aquela pessoa, que você passou a observar os defeitos da pessoa, né? Então, mas aí você tem que fazer o quê? Tem que orar. Tem que orar para Deus fazer a obra. Para Deus, eu casei errado. Não era a pessoa. Eu já ouvi isso, viu? Uma profeta falar para mim que eu tinha casado errado. Falou para mim que eu tinha casado errado, que meu esposo não era a pessoa certa, não era a pessoa que Deus preparou para mim, que eu casei errado, que a pessoa certa iria aparecer. Deus não vai destruir um casamento, enviar uma pessoa para sua vida. Que absurdo! Se Deus, ele pode transformar, se ele pode mudar, ele pode mover corações, Deus pode restaurar, Deus pode transformar. Você não pode, você não tem o poder de transformar ninguém, mas Deus tem. Nós não temos o poder para isso, né? A gente não muda ninguém, quem muda é Deus. Deus, ele pode restaurar, Deus pode mudar a pessoa, Deus pode fazer a pessoa se transformar, fazer tudo novo. Deus pode quebrar aquele vaso, Deus pode quebrar, fazer tudo novo, né? Deus pode moldar você do jeito que ele quiser. Deus pode fazer essa transformação.
Eu falo isso que o meu marido mudou 90%, né? Tá chegando no 100, ainda não chegou, mas tá mudando. Meu marido mudou, gente, mudou muito. Meu marido era uma pessoa muito estressada, a pessoa muito estressada, a pessoa nervosa pra ver o curto mesmo. Podia falar nada que já vinha patada. Mas ele mudou muito. Deus transformou, Deus mudou. Porque meu marido bebia, fumava. Então, meu marido, ele mudou muito. Mudou muito, Deus mudou ele, Deus transformou. Agora a pessoa vem falar pra mim que não é a pessoa certa, que eu casei com a pessoa errada, que Deus ia mandar outra pessoa. Que absurdo, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Ah, você tá casado com a pessoa errada, Deus vai mandar a pessoa certa pra você. Como assim? Deus, ele não transforma, Deus, ele não restaura, né? Então, gente, então Deus não tem poder para fazer isso, para mudar essa situação? Lógico que tem. Lógico que tem. Então, se você tá numa situação, que você tá numa guerra, né, que você tá lutando, talvez você esteja lutando com as armas erradas. Talvez você esteja lutando de forma errada, com as armas erradas, porque numa guerra espiritual só se vence com ferramentas espirituais. Não adianta você querer brigar com uma guerra com o inimigo invisível, né, com Satanás, armas deste mundo. Não adianta, gente. Guerra espiritual só se vence com oração. Jejum e oração, joelho no chão. E essas armas, essas ferramentas, quem vai te dar para lutar é Deus. É Ele que vai te dar. É Ele que vai restaurar o seu casamento. É Deus que vai transformar a sua vida conjugal, a sua vida sentimental. É Deus que vai transformar. Não adianta você pedir conselho para esse ou para aquele. Não adianta você querer que alguém se intrometa no seu casamento, dê palpite. Não adianta. Não adianta, que não vai. As pessoas vão dar conselho errado. Que as pessoas não convivem com você, ela não está dentro da sua casa, do seu lar, convivendo com você, para saber o conselho certo para te dar, para saber o que orientar. Quem sabe é Deus, Deus está vendo tudo, Ele sabe. Deus pode usar pessoas também, sim, Deus pode usar pessoas para estar te orientando, te ajudando. Deus pode te orientar sim dessa forma, Deus pode usar pessoas sim. Mas tem que vigiar se é mesmo de Deus, se o conselho é mesmo de Deus, se essa pessoa é mesmo de Deus, se está sendo usada por Deus para te orientar, para te ajudar. Porque tem muitas pessoas usadas pelo Satanás para te prejudicar, para poder dar conselho errado. Eu já ouvi muitos, viu? Já ouvi muitos. Então você tem que vigiar, tomar muito cuidado, né? Com os conselhos que você ouve, com quem tá te dando os conselhos. E realmente tá te dando conselho que vem de Deus. Se é de Deus, essa pessoa tá sendo boca de Deus para tá falando para você. Tem que vigiar. Tomar muito cuidado. É como eu já falei, já vi pastores dando conselho errado, viu? Por isso que você tem que vigiar. Se realmente a orientação vem de Deus, se essa pessoa está sendo instrumento de Deus para te orientar. Porque muitas das vezes a pessoa está com uma vida destruída, um casamento destruído, fazendo um monte de besteira, um monte de coisa errada e não tem nada para passar para você. É igual eu falei, a nossa vida é testemunho, né? A gente vai passar aquilo que a gente tem. Se a pessoa não tem nada para passar, ela vai passar o quê para você, né? O que ela tá vivendo, a experiência dela, o que ela vai passar para você. Se ela tá com a vida toda destruída, se ela tá com o casamento destruído, vai passar o quê para você? Então tem que vigiar, tomar muito cuidado com quem você se orienta, com quem vai dar esse conselho para você, né? E ouça os conselhos que vêm do Senhor. Peça conselho para pessoas que vêm de Deus, a vida que tem uma comunhão com Deus, que essa pessoa tenha conselhos de Deus, coisas que vêm de Deus, né? Que tenha bons exemplos para estar passando. Então, se eu tiver... Porque, gente, se eu tiver uma vida toda bagunçada, desorganizada, um casamento todo fracassado, né, que eu só vivo com briga, com contenda, com meu esposo brigando o tempo todo, eu vou ter o que para passar para você? Você vem me pedir um conselho, eu vou falar o quê? Eu vou falar o que tá na minha vida. Se separa, você vai ser muito melhor sem essa pessoa, né? Para de sofrer, né? Ah, não, que isso? Abandona, deixa ele sofrer. Não. Se você tem uma vida com Deus, se você está vivendo uma vida com Deus, se você, né, tem um direcionamento de Deus, né, o discernimento de Deus, você vai dar bons conselhos para essa pessoa, você vai direcionar uma coisa boa para essa pessoa, você vai falar conselhos bons que vêm de Deus, direto da boca de Deus para essa pessoa. Você não vai dar maus conselhos para essa pessoa, você vai dar bons conselhos, ou seja, a sua vida tem que ser um exemplo para você estar passando para outras pessoas. Amém? Glória a Deus? E vamos orar. Amém? Glória a Deus? Ai.
Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro aqui, Pai, na tua santa presença, Pai, em oração, meu Deus. Pai, invoco o teu nome, Pai. Meu Deus, que vai ao encontro dessa pessoa, Pai. Pai, lares, abençoa casamentos, meu Deus, abençoa a família, Pai. Meu Deus, visita essa pessoa, Pai. Entrega nas mãos dela, meu Deus, a direção, meu Deus, o teu discernimento, meu Deus, sabedoria, Pai. Meu Deus, entrega essa pessoa, Pai, sabedoria, Senhor. Sabedoria para ela lidar, meu Pai, com essas situações, meu Deus. Sabedoria para ela saber lidar com a casa, com o lar, com a família, com o esposo, meu Deus. Dê sabedoria a essa mulher, meu Pai, saber lidar, meu Pai, no trabalho. Saber, meu Pai, como administrar essa situação que talvez ela esteja vivendo, meu Pai, numa situação de contendas, meu Deus, onde tem brigas, intrigas, onde tem fofoca, onde tem inveja, que essa pessoa venha, meu Pai, ter a sabedoria para lidar com essa situação, meu Deus. Sabedoria no lar para lidar com o casamento, meu Pai, saber administrar o casamento, meu Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu invoco o teu nome, Pai, a favor dessas pessoas, meu Deus. Abençoa aqui também, meu Pai, os solteiros, meu Deus, que esteja, meu Pai, querendo casar, as irmãs solteiras, os irmãos solteiros que estejam à procura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que o Senhor venha mostrar, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha, meu Pai, dar sabedoria a essa pessoa, meu Pai, de fazer a escolha certa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai ao encontro de cada um, abençoando, Pai. Meu Deus, abençoa pessoas aqui, meu Pai, que talvez esteja, meu Pai, numa situação triste, meu Deus, com enfermidade. Às vezes o casamento está em crise, meu Pai, por causa de enfermidade, Senhor, porque essa pessoa está doente, essa pessoa está, meu Pai, numa luta constante, meu Pai, pela vida, pela saúde, que o Senhor venha curar, sarar essa pessoa, tirar ela dessa situação, meu Deus, essa situação de humilhação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, visita, meu Deus. Abençoa, meu Deus, abençoa, meu Pai, esse casal, essa família, abençoa, Pai, meu Deus, que seja um lar saudável, abençoado, cheia da Tua presença, da Tua proteção, Pai, em nome do Senhor Jesus, acampe os Teus anjos, meu Deus, para venha proteger, guardar essa família de todo mal, Pai, eu entrego a todos aqui nas Tuas mãos e te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Amém, meus amores. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração.